Salve galerinha, me chamo Vitor e esse é o canal Dicas de BI. No episódio de hoje iremos falar sobre como ter esse efeito aqui de barras separadas no gráfico de cluster. Como iremos ver, não é possível ter esse efeito diretamente apenas arrastando as medidas para o gráfico, porque não temos mais de um grupo e sim apenas uma agregação. Vamos lá? Então, pessoal, aqui dentro do Power BI, a gente já tem uma base criada, uma carregada, se chama base vendas, que tem duas colunas, a coluna data e a coluna vendas. Aqui a gente pode colocar nesse modo e visualizar nossa base de dados. O primeiro passo é criarmos algumas medidas. Vamos criar algumas medidas bem simples. Por exemplo, a primeira medida será a AVG, que ela é igual a média das vendas. Analogamente, a gente vai criar uma segunda medida, que eu vou chamar de AVG2. Eu vou chamar da média de base vendas mais 10. Vai ficar diferente da primeira medida. E para a terceira medida, eu vou fazer a mesma coisa que as demais, mas eu vou acrescentar mais 20. É só para um teste, existem várias outras medidas que poderíamos explorar. Se a gente simplesmente criar um gráfico clusterizado, de forma direta, a gente vai perceber que não vamos conseguir ter o efeito de barras separadas. Esse efeito. Mas existe uma forma de fazer esse gráfico e ter aquele efeito de barras separadas. Uma forma é criarmos uma tabela em que a primeira coluna da tabela tem o nome das medidas e a segunda coluna da tabela tem a ordem que aparece o nome das medidas. A gente criou 3 medidas, então eu vou colocar a primeira medida na ordem 1, a segunda medida, ordem 2, e a terceira medida como ordem 3. Isso aqui é o gosto do freguês, tá, pessoal? É possível colocar de diversas outras ordens. Vou colocar o nome da tabela como ordem medida e vamos carregar. Pronto. A tabela criada, a gente vem nesse modo de exibição, clica no nome da tabela e a gente vai ordenar a coluna medida em relação à coluna ordem. A gente aqui está dizendo que a gente quer que essa coluna, quando for colocada no eixo X, a gente quer nessa ordem aqui. Feito isso, tem mais uma coisa que dá para fazer, né? A gente pode ocultar a visualização do relatório, a ordem. A gente não precisa, toda hora que abrir essa tabela, a gente vê essa coluna. Retornando para a exibição do relatório, aqui a gente vai usar uma função. A gente vai criar uma medida aqui nos 3 pontinhos. Vou criar uma medida chamada mostra barra. Vou utilizar a função switch. Essa função ela retorna uma das diversas expressões de resultados possíveis em uma lista. Simplificadamente, em nosso caso, ela irá retornar os resultados possíveis das medidas
que definimos. Usar SUNIT é uma maneira de, entre outras coisas, evitar if-else, múltiplos if-else dentro de uma expressão. E é uma lógica extremamente simples, como vamos ver aqui. O primeiro passo, no primeiro argumento da função switch, a gente vai definir o valor que buscamos. Esse valor ele pode ser uma medida, pode ser um número, pode ser um texto, mas no nosso caso aqui a gente vai utilizar o nome das medidas. No segundo argumento da função switch, é o valor esperado para o primeiro argumento. No nosso caso, ele será o nome da medida. Por exemplo, vamos dar um Shift Enter aqui, só para ficar mais organizado. O nome da medida é AVG. No terceiro argumento da função switch, é o que faremos quando o valor indicado no segundo argumento ocorrer. E assim por diante. Então aqui a gente vai colocar o nome da medida em si. Vamos dar uma vírgula, um Shift Enter para ficar organizado. E vamos fazer isso para os demais. AVG2. Tem um pequeno erro. Faltou fechar aspas. E está tudo certo com a nossa medida. A medida foi criada. O próximo passo é criar um gráfico de cluster. Colocar no eixo do X o nome da medida. E colocar no eixo do Y as barras. E pronto. Como vemos, pessoal, a gente conseguiu, né, separar as barras. Só para comparação, vou colocar lado a lado como seria se tivéssemos simplesmente arrastado as medidas para esse gráfico. A gente não teríamos o efeito desejado. Ok, pessoal? Essa é o fim desse nosso primeiro episódio. Se você gostou, dá um like e se inscreva. Tchau!